Boa noite, bem-vindos ao novo canal, bem-vindos ao debate na cidade do Porto, de candidatos da Ordem dos Advogados para o nosso país. Um debate onde achamos que é importante justiça, um dos pilares da sociedade, para que uma democracia seja cada vez mais e melhor. Nós convidamos todos os candidatos, infelizmente, por vários motivos, não conseguiram estar presentes, mas agradecemos a mobilidade na resposta e todo o carinho que nos deram por promovermos este debate. Decidimos, apesar de termos dois candidatos, decidimos avançar para o debate, um pouco de outro formato, um pouco mais de três, talvez, e eu tenho a honra de apresentar o Dr. António Jânio Martins, muito bem-vindo, e a Dra. Isabel Silva Mendes, também aqui da cidade. Muito obrigado por ter vindo a este debate. Nós já falámos um pouco aqui como é que vamos fazer a nossa, digamos, a nossa conversa, debate entre nós. Vamos manter os temas que tínhamos selecionado e eu começaria, se me permite, então, Dr. António Jânio Martins, e a primeira questão que eu ponho é o que é que propõe para a profissão? Em primeiro lugar, quero agradecer ao novo canal esta oportunidade. Penso que agradecer à Novo Canal a oportunidade. Penso que é importante que no Porto se debata as questões da justiça e a Ordem dos Advogados tem, obviamente, um papel absolutamente fundamental. Embora nos últimos 3 anos esse papel não se tenha efetivamente notado, mas a Ordem, ao longo dos tempos, teve sempre um papel fundamental na defesa dos direitos de liberdade e garantia das pessoas, no aperfeiçoamento do sistema de justiça e, já agora, na defesa das prerrogativas dos advogados, porque, efetivamente, sendo coisa muito distinta de um sindicato, porque as ordens profissionais não são sindicatos, e, portanto, defendem um interesse público, é o interesse público do aprofundamento da cultura jurídica e a defesa do Estado de Direito Democrático, naturalmente, a defesa das prerrogativas dos advogados, enquanto representantes dos cidadãos, são uma das missões essenciais também da Ordem dos Advogados. E, portanto, eu, ao estar aqui como candidato a bastonário pela lista M, que é uma lista nacional, apresenta, portanto, a minha candidatura a bastonário ao Conselho Geral é acompanhada de candidaturas aos Conselhos Regionais, os Conselhos Regionais mais importantes, Lisboa, Porto, Faro, Madeira, e, portanto, convivemos, enfim, com algumas candidaturas independentes nos outros Conselhos Regionais, mas aqui no Porto temos, efetivamente, a candidatura da Ana Sofia Sá Pereira, cujo programa foi negociado pelas nossas equipas e, portanto, é uma candidatura nacional. Nacional, também com candidaturas aos órgãos jurisdicionais da Ordem. Dito isto, a defesa da profissão é, obviamente, a defesa do advogado de forma indireta, porque é, sobretudo, a defesa do cidadão. Nós, um dirigente da Ordem, quando propõe medidas de defesa da profissão, ele está a defender, em primeira linha, a cidadania, o tecido empresarial português e o desenvolvimento económico-social em Portugal. Muitas vezes assim não parece, mas, de facto, é o que se passa se pensarmos um bocadinho. E, portanto, a minha candidatura propõe a certificação dos dados próprios dos advogados, uma certificação eletrónica, que já tem sido, que eu tenho defendido em vários congressos, em várias convenções de delegações, até inclusive aqui na Convenção de Delegações que se realizou em Matosinhos, e, portanto, eu proponho a vinheta eletrónica como uma forma de marcar a intervenção da advocacia nos atos, portanto, garantindo a segurança do negócio jurídico, porque a segurança do negócio jurídico é, obviamente, importante para o desenvolvimento económico do país. É natural que as empresas se queiram assegurar que celebram negócios jurídicos estáveis, que se mantêm em vigor no tempo que quiseram manter o vínculo. Para isso precisam de advogados, precisam de profissionais que percebam o que estão a fazer. Pretendemos também o alargamento do ato próprio a matéria de cobranças. Nós vimos os cidadãos serem interpelados por empresas de cobrança quando essas empresas não o podem fazer, portanto, as cobranças ou são os próprios credores que as fazem, ou então têm de se fazer representar por advogados. Portanto, nós queremos esclarecer esse aspecto no sentido de dizer que, claramente, a interpelação para a cobrança é uma competência
do advogado, a cobrança em nome da empresa é uma competência do advogado, portanto, deixando de haver essa penumbra e essa dúvida. Estou preocupado relativamente a uma tentação liberalista relativamente ao ato próprio. Liberalista no sentido de uma comissão da OCDE que está, enfim, a trabalhar no Ministério da Justiça desde o início deste triênio, portanto, o triênio de eleição para os órgãos de ordem este mandato iniciou-se em janeiro de 2017 e termina agora no final de 31 de dezembro de 2019 e tem feito caminho no Ministério da Justiça a teoria de um grupo da OCDE que defende que o ato próprio dos advogados deve ser livremente apropriável sem ser por advogados ou sem ser por sociedades de advogados. Portanto, isto significa que qualquer empresa onde, enfim, em princípio, haja advogados, que essa empresa pode comercializar, pode vender serviços de advocacia. Transformando, enfim, o serviço de advocacia num serviço mercantil quando ele não é. Porque nós representamos as pessoas, os cidadãos em tribunal, portanto estamos a falar de uma missão verdadeiramente de interesse público. Portanto, eu estou preocupado com com a proliferação dessa tendência que a Ordem escondeu, a atual direção da Ordem escondeu este debate e este caminho que se está a fazer no Ministério da Justiça por este grupo da OCDE, liberalização dos atos próprios, de desmantelamento das ordens profissionais, porque o poder político, naturalmente, há uma tensão entre o poder político e algumas ordens profissionais. Porquê é que acha que a Ordem esconde? Porque é incómodo. E, portanto, não fez o debate interno, não está a fazer esse debate interno, não se quer expor. A atual direção da Ordem não se quis expor à opinião dos restantes órgãos da Ordem, como é o caso do Conselho Regional de Lisboa, que presido. E, portanto, eu desejaria ter entrado nesse debate, porque iria, obviamente, manifestar o propósito de o Conselho Regional de Lisboa e, no meu caso, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, se opor veementemente a essa tentação. Aliás, tentação essa que já existiu a quando da alteração estatutária de 2015, em que também aí, enfim, um lobbying de consultoras procurou, de alguma forma, permitir que o ato próprio dos advogados passasse a ser praticado fora das sociedades de advogados e fora dos escritórios de advogados. Quero também dizer que nós prevemos a criação de algumas plataformas eletrónicas, porque eu entendo que a Ordem, em termos de tecnologia, vive no século passado, e, portanto, a Revolução 4.0 não chegou nem de perto nem de longe à Ordem dos Advogados. Tem uma plataforma que suporta a atividade dos advogados antiquíssima, muito pouco inovada, muito pouco atualizada, com poucas funcionalidades. Não faz sentido que os advogados continuem para as repartições públicas e não possam fazer como fazem com a plataforma da Justiça, em que praticam os atos próprios da advocacia no seu escritório. Portanto, um advogado, neste momento, vai no tribunal quando vai fazer uma diligência judicial. Não vai ao tribunal ver os processos, não vai ao tribunal fazer requerimentos, não vai entregar os requerimentos em mão, não. Faz tudo online através da plataforma Sítios, que é a plataforma de suporte à atividade fiscal. E, portanto, o que eu quero que se passe com a advocacia é que a advocacia passe a ter plataformas para praticar os seus atos próprios. E, portanto, se eu quero apresentar um requerimento nos registros centrais, eu apresento o requerimento através de uma plataforma de utilização exclusiva dos advogados e essa plataforma vai interagir com as plataformas das entidades públicas. E, portanto, através do conceito de interoperabilidade das plataformas, isto faz com que o advogado apresente online os seus requerimentos, digitalize toda a documentação, porque, efetivamente, o caminho é esse, a digitalização da sociedade, a digitalização dos serviços. Portanto, isto representa não só uma mais-valia para a profissão, representa uma mais-valia para o cidadão, em que o advogado rapidamente o pode representar sem ter que ir para filas, e representa também uma situação bastante interessante para o Estado, porque, enfim, retira os advogados das repartições públicas e, portanto, permite até, em termos de organização dos funcionários, que uma parte dos funcionários está liberta alguma mão de obra, digamos assim, e permite que 3 ou 4 pessoas que vão fazer atendimento, uma, se calhar, basta uma para dar, ou 2 para dar seguimento àquilo que se passa nas plataformas. E, portanto, é essa a proposta que eu faço para a defesa da profissão. Obviamente que há outras situações mais específicas e que preocupam a advocacia, como, por exemplo, eu não consigo entender porque é que um cidadão vai a um advogado,
paga 23% de IVA, não consigo entender. É como se estivesse a comprar uma gravata ou um par de sapato. Quando a Justiça, o Estado, quando paga no sistema de acesso ao direito aos advogados 6% de IVA, não é? Quando o Estado utiliza os mesmos serviços, paga aos advogados 6% de IVA. Quando, por exemplo, em matéria de impugnação de despedimentos, o IVA, de acordo com o Código do IVA, é 6%. Portanto, eu não consigo perceber. Aliás, eu dirigi uma carta em setembro de 2017 aos grupos parlamentares, precisamente a dizer que não fazia sentido. Discutia-se na altura o IVA sobre dos partidos políticos e eu aproveitei a oportunidade para dirigir uma carta aos grupos parlamentares, precisamente dizendo que não fazia sentido que o IVA para os cidadãos, para acederem à Justiça, para uma consulta jurídica, o exercício do mandato contra os cidadãos, tenha IVA, o Estado se vá locutar com o IVA a 23%. Portanto, estas são algumas das propostas que eu tenho para a defesa da profissão. Muito bem. Doutora, bem-vinda mais uma vez, doutora Isabel Silva Mendes. O que é que propõe para a defesa da profissão? É um prazer enorme estar aqui no Porto. Este convite é uma oportunidade de chegar aos advogados do Porto de Arredores, do Norte, quem tenho o privilégio de dirigir os meus respeitosos cumprimentos, assim também como aos presentes aqui na sala, e aquilo que apelo é que todos os advogados leiam as minhas linhas programáticas, aquilo que eu proponho, advogado ao fim de 30 anos, disponibilizar-se a ficar, digamos, sujeita ao crivo do juízo e ao sufrágio de todos os advogados. Poder-me ter, enfim, deixado de ficar num lugar descansada, ter uma vida profissional estabilizada, mas realmente o que me motivou a este desafio e a enfrentar este desafio é porque não me revejo na ordem dos advogados atual, nem, com todo o respeito pelo ilustre colega, nos candidatos que se posicionam para representarem o órgão máximo da ordem dos advogados, nomeadamente sendo presidentes do Conselho Geral e como bastonários. Como questão prévia, gostaria só de dizer o seguinte: faz hoje 101 anos que a primeira mulher advogada teve licença para advogar. É tempo agora também que as mulheres terem o seu lugar no lugar cimeiro da ordem e, mais uma vez, que uma mulher seja eleita bastonária, porque no mundo feminino cada vez maior as mulheres têm também uma perspectiva diferente de ver a ordem e a advocacia e, sem dúvida nenhuma, que sendo nós, hoje, em maioria, nós, advogadas, em maioria, temos, sendo uma mulher bastonária, não por isso, obviamente, qualquer distinção de género, mas teremos uma visão mais, digamos, centrada naquilo que é o exercício da advocacia, a parentalidade, a maternidade e tudo mais. O meu segundo lembrete para hoje é também manifestar a perda que tivemos recente de dois ilustres colegas, o Dr. Augusto Gomes, meu amigo de faculdade, e o Dr. Albuquerque Dias, que tive agora há minutos a notícia de ilustre advogado Brasil e que muito fez pela ordem, que também faleceu, e queria deixar aqui estas duas figuras ilustres a minha homenagem. E o que é que eu proponho enquanto candidata à bastonária para os advogados? Deixem que vos diga que é lamentável que nós estejamos hoje aqui a discutir que os advogados tenham necessidade de defender os seus atos próprios. É lamentável que nós tenhamos advogados que, para exercerem a sua profissão, tenham que trabalhar em part-time em caixas de supermercado, obviamente com todo o respeito que tenho por estas profissões, ou que estejam em call centers, ou que estejam, enfim, em situações de que não têm dinheiro para não só suprir o exercício da atividade, nomeadamente dentro de cotas da ordem, dentro das cotas da SEPAS, e também o resto que é necessário para sobreviver. Isto é que é lamentável. Isto existe hoje cada vez mais. É verdade que há uma massificação da advocacia. Tem que haver também medidas muito próprias que permitam que o acesso à advocacia seja mais exigente. Eu preconizo, como já referi, é conhecido que não basta só a licenciatura pela
Bolonha, para se ter acesso à advocacia, tem que se ter muito mais, nomeadamente um mestrado, o que por si só, para quem entra, já vem com uma formação especial e também para os que estão. O que a doutora está a dizer é que a formação não está a ser bem feita, não é suficiente no académico, isso próprio dá uma viagem, diria, na qualidade dos advogados que saem. Eu creio que são as duas coisas que eu percebi, a sua observação ou a sua pergunta. Nós hoje confrontamos com dificuldades a massificação da advocacia, a grande proliferação, fábrica de licenciados em Direito que existem, levam a que falta de trabalho no mercado, os licenciados em Direito entendam que com a obtenção de uma cédula, fazendo um estágio na ordem, consigam com essa cédula poder exercer, praticar os tais atos próprios que só os advogados devem praticar e que são exclusivos do exercício da sua profissão, que possam, enfim, ter outras oportunidades de trabalho. Ou seja, o ser advogado é uma arte, é uma profissão tão nobre que deve ser quase que escrutinada em princípio. O estágio na ordem, por si só, tem que ser também, no meu ponto de vista, reestruturado completamente, de uma forma total. A formação, tendo em conta os novos desafios, os novos problemas que vão surgir na sociedade, tem que estar cada vez mais atualizada e em conformidade com as necessidades do mercado. Daí que os problemas dos advogados hoje, obviamente que, do meu ponto de vista, estão identificados pela falta de trabalho. Não é só pela diminuição dos atos próprios que a judicialização veio trazer. Isso é um trabalho, é uma obrigação do Estado em fazer com que os cidadãos, promover junto dos cidadãos, o exercício dos seus direitos de uma forma célere, de uma forma mais acessível, de uma forma mais barata, e eu não estou de todo contra isso. Agora, é evidente que a Ordem, até agora, nestes anos, nada tem feito para que aos advogados não lhes fosse retirados os atos em que eles tinham exclusivo função. Os solicitadores têm feito o seu trabalho muito bem. É um exemplo com o qual nós, advogados, somos confrontados, em que a OASAI defende os seus associados e fala muito bem. Portanto, a Ordem, com 32 mil advogados, hoje, penso que serão mais, dos que estão inscritos, tem por si só a obrigação, é um poder enorme, por si só, até como órgão de pressão, de fazer com que tenha na sociedade, junto do poder político, não só dos grupos parlamentares, não só junto do governo, mas junto também dos poderes políticos, a sensibilização, e tem que trabalhar de uma forma ativa. Daí que eu diga que a Ordem tem estado surda porque não ouve os advogados, tem estado muda porque não é a sua voz, e por isso é que eu digo que eu quero ser a voz dos advogados. Eu estarei disponível para todos os advogados e todos os problemas dos advogados serem levados a campo de direito. E farei isso seguramente. E também está completamente absorta, portanto, inerte, não é visível perante a sociedade. E eu não posso admitir que a sociedade trate mal dos advogados. Esta é a nossa nova profissão. Nós somos uma profissão, a nossa ordem fez 93 anos. Ora, ser-se advogado é das profissões mais dignas. Sente que a sociedade trata mal dos advogados. A sociedade está, o cidadão em geral, entende que o advogado está descredibilizado perante o cidadão. Ou seja, compreenderão quando eu disser que no exercício da minha profissão eu tenho este sentimento e passou-se muitas vezes comigo porque comecei a profissão fora da cidade, exerci, há quem não goste disto, mas exerci em prática individual na província e sei o que é a advocacia de província, o trato do cidadão com o seu advogado na província e o que é na cidade. E este sentimento, o meu advogado, já não existe. A fidelidade, a confiança no advogado já não existe. Aí, quando me pergunta se o cidadão não tem confiança no advogado, o que acontece é que, neste momento, aquilo que eu costumo dizer e que utilizo é a uberização do advogado.
a uberização. Isto quer dizer que eu hoje, quando vim para esta nossa conversa, utilizei 2 plataformas digitais para escolher aquela que me gostaria o melhor serviço. E hoje o cidadão, com os meios que tem ao seu dispor, é tentar encontrar o advogado mais barato. Mas o advogado não é o mais barato. Esta é uma das medidas que eu preconizo para defender a nossa profissão. É arriscado, dir-me-ão. Enfim, há quem diga ilegal, mas é necessária. A auscultação que eu fiz junto de todos os advogados com quem eu falei é urgente e necessária que haja uma indicação de valores mínimos dos advogados. O que é que isto quer dizer? E o que eu estou a falar e a propor não é novo. Na Europa isto existe. Existe lei de honorários mínimos. Estou a falar, nomeadamente, da Holanda, da Alemanha. Nós não podemos permitir que seja o cliente ou que seja o cidadão a dizer quanto é que o senhor Dório vai levar de consulta, quanto é que o Francisco vai levar, quanto é que a Maria vai levar. Não pode ser o cidadão. O cidadão tem que perceber que quando recorre ao advogado, o advogado já tem em si a formação, daí a tal necessidade das faculdades e depois do estágio terem realmente uma credibilidade na formação do advogado, que quando o cidadão recorre ao advogado, recorre a um profissional experiente que vai ajudar e que vai acompanhar na decisão e na resolução do seu problema. O cidadão hoje, digo-me ao contrário, mas provavelmente só por simpatia, mas o cidadão hoje dispensa o advogado. Em certas circunstâncias, provavelmente falou bem, noutras falou muito mal, porque quando já recorre aos serviços do advogado, já vem com um problema tão agravado que nós, advogados, muitas vezes criando enfim, soluções, não conseguimos resolver estes problemas. Portanto, há realmente muita coisa a fazer, no que aos atos próprios respeita, na defesa da profissão. O apoio à atividade é evidente que as novas tecnologias estão aí. Ainda ontem estive numa conferência em que se falava do advogado 4.0. Esta é uma minha preocupação, que também tem sido uma das minhas medidas preconizadas no programa, até porque no último congresso foi uma apresentação que fiz numa comunicação chamada mesmo Revolução 4.0, a nova era, em que, deixe que diga, a comissão do congresso rejeitou-a, porque dizia que estava fora do âmbito do programa. Como é que é possível, no órgão máximo que é o congresso, que por sua vez das deliberações que vierem a ser preferidas são as indicações para que o bastonário dê andamento ao decidido por todos os advogados, não tenha considerado uma matéria desta natureza como essencial. Todos nós, sem dúvida, que os que aqui estão presentes e todos os advogados que me ouvem sabem que estamos dependentes das tecnologias e cada vez mais. Portanto, o que é que eu penso que, em termos da defesa da profissão, nós temos que fazer? É estar atentos a estas novas tecnologias, é dar a formação aos advogados e também lhes dar a confiança e a certeza de que, se há atos que vão desaparecer da nossa profissão, outros vão surgir com estes novos desafios. E mais, até comparativamente, a ordem tem que estar aberta para fora de fronteiras. Temos que olhar o que é que se vai fazendo nos outros países. Por exemplo, porque é que nós, advogados, não podemos fazer divórcios? Se não houver regulações parentais a resolver, e animais já agora, e se não houver estas questões que tenham que ser submetidas a um juízo, porque é que nós, advogados, este ato próprio não pode ser criado como sendo um ato que o advogado pode fazer no seu escritório? Portanto, há várias possibilidades de criar soluções para que a advocacia seja prestigiada porque o é e porque nós temos que olhar, não só, como referi, para a nova criação de atos próprios, obrigada, mas também de outras vertentes. Dizia aqui o colega Dr. António José Martins sobre a vinheta. Esta vinheta, eu estive presente na Assembleia em que ela foi aprovada. E estranha-me imenso que, passados quase 6 anos, a mesma ainda não esteja em vigor. Portanto, é evidente que eu acho que, e penso e preconizo também no meu programa, a criação
de um selo, como eu lhe chamo, selo branco, que todos nós sabemos o que é, mas será, obviamente, um selo digital para a certificação do advogado, do ato praticado pelo advogado. Porque nós temos hoje entidades que, sem nenhuma fiscalização, abusivamente e de uma forma quase criminosa, invadem a nossa atividade. E temos que ser, a ordem tem que ser proativa no sentido de que quem pratica este tipo de atos seja punido de forma séria, e que perceba que não pode, que os atos que por si são praticados, eu preconizo que tenham eficácia nula. Não só para proteger o cidadão, como também para que quem pratica estes atos seja penalizado de uma forma gravosa. E mais, e que o sinta. Por outro lado, deixa-me só concluir, por outro lado, no que respeita a esta matéria das consequências da prática dos atos dos advogados por outro e por terceiros, nós temos as coimas. Estas coimas, que somos nós, ordem, que temos a obrigação de fazer a denúncia de quem pratica, as coimas não revertem para a ordem dos advogados. Portanto, e obrigatoriamente, se somos nós, advogados, que impulsionamos e somos os prejudicados, então as coimas que venham a ser aplicadas, eu reivindico que venham também uma parte para a ordem. A segunda questão que eu coloco é o que é que defende para lidar com os justiça em Portugal? Dentro da sua lista tem... A questão, pegando um bocadinho aqui na questão da temática dos honorários, que é a temática que preocupa o tal grupo da OCDE que diz que a liberalização do ato próprio permitirá a baixa dos preços do ato assistido por advogado. Eu penso que neste momento o problema é exatamente ao contrário. Eu acho que a OCDE, o grupo da OCDE, deve eventualmente estar a estudar, preocupado com os honorários na Alemanha, ou na Holanda, ou em França. Porque aquilo com que a advocacia aqui se debate é precisamente com preços muito baixos da prática dos atos. Nós estamos perante situações, muitas vezes, que nos são relatadas, de verdadeiro dumping praticado por colegas. Ou seja, se nós fizermos as contas, verificamos que não é possível a um colega estar a praticar aqueles honorários, tendo de pagar a renda do escritório, tendo de pagar um funcionário, tendo de pagar a luz, a água, as comunicações. Portanto, não é possível. Mas neste momento, o que se verifica é que a Autoridade da Concorrência, que não permite às associações profissionais regular a matéria de honorários, porque entende que as tabelas correspondem à fixação de honorários mínimos. Aliás, a questão já vem desde trás, desde 2006, que há pareceres do próprio Conselho Geral da Ordem, no sentido de acatar a indicação da Autoridade da Concorrência e não permitir, porque antigamente havia tabelas de honorários ao nível das federações, por exemplo, da circunscrição de Lisboa. Neste momento, não há tabelas. Não há tabelas porque a Autoridade da Concorrência entende que essas tabelas são ilegais e aplica a órgãos da ordem que recomendem honorários mínimos, aplica-lhes coimas de valores astronómicos. E, portanto, desde 2006 que as tabelas têm estado arredadas, ou a ordem tem deixado de aconselhar as tabelas de acordo com o praxe que for, com o praxe daquela comarca. Mas o que acontece é que, neste momento, o que se verifica são situações de dumping. E, portanto, o que eu pretendo fazer é primeiro esclarecer com a Autoridade da Concorrência, no fundo este grupo da OCDE que trabalha junto também da Autoridade da Concorrência, esclarecer a situação relativamente aos honorários. Portanto, nós não estamos aqui a falar de fixação de preços mínimos no sentido de aumentar o preço dos atos praticados em representação dos cidadãos das empresas. Estamos sim a falar de uma coisa diferente, que é uma prática de dumping que viola a lei da concorrência também. E, portanto, é certo que as práticas concertadas com vista à fixação de preços mínimos, no sentido em que eles sejam preços que põem em causa os interesses do cidadão, porque acaba com a concorrência e, portanto, não permite a baixa do preço, neste momento o que existe na advocacia é outra coisa bem diferente. E, portanto, os senhores da OCDE vêm de estudar os honorários na Alemanha, e, eventualmente, na Alemanha poderão ser muito elevados. Mas aqui o problema é exatamente o contrário. É que eles são tão baixos que estão a fazer cair
a qualidade do serviço da advocacia. Portanto, isso é inadmissível, porque é um mau serviço que o grupo da OCDE está a prestar aos cidadãos e às empresas. O advogado é visto tradicionalmente e bem como um profissional liberal. É visto como um profissional liberal, mas, quer dizer, os advogados e as advogadas são pessoas de carne e osso. Eu estou, por exemplo, a pensar que enquanto um magistrado, uma senhora magistrada, que esteja em fase de gestação, se sente mal, fica em casa, a advogada não tem uma diligência marcada e, portanto, se não vai, tem falta. Tem falta e depois o cliente pode agir civilmente pedindo responsabilidades profissionais pelo facto de ter faltado por impossibilidade de ir, manifesta. E que o Tribunal não adia a diligência. Isso é uma das situações que eu pretendo ver tratado, que é a possibilidade de, por motivo de maternidade ou doença, nós podemos não só faltar às diligências, portanto ser um justo impedimento para a nossa presença, como também prever um prazo em que se possa suspender a instância. Portanto, no fundo, se possa suspender a ação enquanto o advogado está doente, está comprovadamente doente, ou enquanto há uma situação de maternidade que impede, efetivamente, as colegas de irem a tribunal. Eu estou a pensar que há um projeto do Grupo Parlamentar Socialista, no sentido de suspender durante 90 dias a contar a possibilidade de suspender a instância durante 90 dias a contar do nascimento. Eu penso que isso tem que ser anterior, tem que ser antes, porque, efetivamente, uma fase avançada da gestação já pode não permitir que a colega esteja em condições de ir ao tribunal. Mas estou a pensar em várias situações que existem em que, de facto, a Ordem não se tem preocupado minimamente com a advocacia. Por exemplo, a questão da cobrança dos honorários, quer dizer, começa logo por a Ordem cobrar aos advogados, no regulamento dos laudos, cobrar aos advogados o parecer que a Ordem faz, sob a forma de laudo, cobrar para que ele possa cobrar os honorários ao seu cliente. Isto não faz sentido absolutamente nenhum que um advogado tenha as cotas em dia, ainda tenha que pagar a Ordem para lhe emitir um laudo, no fundo que é um parecer a dizer que está certo ou está errado, ou estão errados, ou tem que corrigir os honorários que está a levar. E, portanto, a primeira coisa que farei, se for eleito, é revogar estes emolumentos dos pareceres que a Ordem emite para que os colegas possam cobrar os honorários e negociar com o Governo que haja a possibilidade até de o laudo, juntamente com a nota de honorários, funcionar como título executivo, portanto, ultrapassando, aliás, à semelhança dos agentes de execução. Quando temos notas de honorários, executam-se, não é paga. Portanto, nós, com o parecer da Ordem e com a nota de honorários, é possível executar também o incumpridor. Estou também a pensar em algumas situações que me chegam manifestamente injustas. Por exemplo, aqui há uns meses, um colega veio ter comigo e disse-me: olha, eu tenho várias diligências com este magistrado, ele, pelos vistos, acha que eu sou, enfim, não gosta da minha forma de litigar, e agora meteu uma ação de perto de 1 milhão de euros. Ora, qual é o problema? Provavelmente aquele magistrado não vai receber nada da ação, mas, entretanto, o advogado, para contestar, teve que pagar uma taxa de justiça enormíssima. E, portanto, a penalização que ele está a sofrer é ter que pagar a taxa de justiça. Como o magistrado está isento, pode meter as ações que quiser contra os advogados. Portanto, isto é uma forma de diminuir a advocacia. Diminuir a defesa que a advocacia faz nos tribunais. E, portanto, o que é que eu digo, tomando este como exemplo, é que os advogados, quando litigam em tribunal, por motivos profissionais, não podem ter taxas de justiça como os juízes não têm. E, portanto, aqui tem que haver uma igualdade clara entre aquilo que a magistratura tem e aquilo que a advocacia também tem que ter para assegurar que se trata de uma profissão independente e que pode ser exercida de forma independente. Estou também a pensar quando são feitas buscas aos escritórios de advogado, que normalmente quem acompanha as buscas é o juiz de instrução que convive diariamente com o magistrado do Ministério Público que mandou inquérito. Normalmente estas buscas são feitas para apreender correspondência e elementos que incriminem, não é o advogado, incriminem o cidadão que é patrocinado pelo advogado. E, portanto, há aqui várias coisas a salvaguardar. A primeira é que o juiz de instrução que acompanha, que dirige a diligência, que acompanha a diligência, e é o juiz das direitos de liberdade e garantias, não seja o mesmo juiz que convive todos os dias com o magistrado do Ministério Público. E, portanto, o que eu digo é que queremos um foro especial como os magistrados têm. E, portanto, se o magistrado tem um juiz de instância superior a acompanhar a diligência, eu também quero esse mesmo foro especial para os advogados. E quero também outra coisa, na proteção da cidadania, na proteção de quem, no fundo, é visado no processo de crime, que hoje, tornou-se uma prática habitual pôr advogados a depor contra os clientes e apreender
material aos advogados para incriminar os clientes dos advogados. E muitas vezes os advogados são injustamente, não há nada contra eles, constituídos arguidos. E o que é que isto faz? Faz com que afaste aquele advogado do patrocínio daquela pessoa. E eu aqui, contrariamente ao que diz a minha colega, a doutora Isabel Silva Mendes, eu ainda vejo na advocacia uma relação de confiança do cidadão e da empresa relativamente ao advogado. Eu tenho clientes com 20 anos, com mais de 20 anos. Portanto, eu compreendo o que ela refere quando diz que muitos clientes, sobretudo empresas, procuram o advogado com base no preço. Mas isso ainda não é assim na totalidade, não é assim. Começa a ser assim. Já, efetivamente, quem procura o serviço da advocacia desfasado dessa relação de confiança, mas nós, quando vamos ao médico, infelizmente, hoje, com a existência de seguradoras, há uma impessoalidade já no atendimento, mas na advocacia ela vai distinguir esse tratamento pessoal, de querer o advogado, o cidadão, sobretudo o cidadão, querer o advogado X, ou a empresa que gosta daquele escritório, gosta daquele advogado, ou daquela sociedade de advogados, daquela pequena, média ou grande sociedade de advogados. Portanto, isso ainda funciona muito assim na advocacia. E, portanto, o que eu quero aqui é que exista um tratamento especial para o regime de quebra de segredo profissional. E, portanto, não seja por dar cá aquela palha e por virtuosismo ou mera intenção investigatória de um magistrado do Ministério Público, de um procurador ou de uma procuradora, que se faça uma busca no escritório de advogados, pondo muitas vezes a depor e a entregar documentação contra os seus clientes, porque isto não pode ser. As situações, e o Código de Processo Penal tem que ser alterado nesta matéria, as situações em que se apreende documentos ou outro tipo de prova dos escritórios de advogados contra clientes, tem que ser absolutamente excepcional. Portanto, tem que haver um catálogo de crimes em que isto seja possível. E fora daquele catálogo, não é possível fazer apreensões dos escritórios de advogados para incriminar os clientes de advogados. Porque o que nós estamos a pôr em causa não é a advocacia. É a advocacia de forma indireta, mas é o direito de defesa e a cidadania de forma muito direta. E, portanto, relativamente à justiça, eu vi uma estatística do Ministério da Justiça a dizer que, bem, as pendências foram bastante reduzidas, as pendências cíveis estão muito reduzidas. Bem, as pendências cíveis. Porquê é que as pendências cíveis estão reduzidas? Porque a taxa de justiça é altíssima. As taxas de justiça são altíssimas. Como as custas são muito elevadas, o que faz é com que os cidadãos, mas sobretudo o tecido empresarial português, o pequeno e médio tecido empresarial português, mas também o internacional, se desincentive para a justiça. Porque, aliás, foi uma das bandeiras da atual direção. E acha, doutor, que é isso que depois nascem essas empresas de segurança? São essas situações? Pois também. A proliferação de empresas de segurança tem precisamente a ver com isso. Com a adoção de procedimentos extrajudiciais, muitas vezes ilegais, porque ligam para as casas das pessoas, enviam-lhes comunicações com referências para eles pagarem, dívidas muitas vezes não existem. Telefonam para a casa dos cidadãos, ou precisam à meia-noite para lhes cobrar dívidas. Portanto, exercem uma pressão, perseguem as pessoas, fazem bullying com vista a cobrar créditos que muitas vezes não existem. Isto porquê? Porque as empresas têm esta dificuldade. Porque sabem que vão para o tribunal, levam muito tempo e custa caro. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que se gere este negócio paralelo destas empresas ilegais de segurança. E faz outra coisa, que é, depois, o Estado, que não baixa as taxas de justiça. Por exemplo, vamos arranjar aqui umas soluções mais céleres. Então, quais são as soluções mais céleres? É a justiça de café. É a justiça do julgado de paz. Que me perdoem, não está... Quem defende a justiça do julgado de paz, em que, a justiça dos julgados de paz é uma justiça para julgar casos de dana caprina, de bagatelas, de vizinhança. Não posso admitir, por exemplo, o atual Ministério tenha no seu... A Ministra Van Dunen tem tido um comportamento responsável no anterior mandato e tenho boa ideia da Sra. Ministra, mas não posso admitir que esteja a passar pela cabeça do Ministério da Justiça, de quem dirige o Ministério da Justiça, de passar para os julgados de paz, por exemplo, regulação de responsabilidades parentais. Ou que lhes passe pela cabeça, embora não esteja no programa, já tenho ouvido, que lhes passa pela cabeça colocar a questão dos inventários, dos partidos de inventários, também nos julgados de paz. E, portanto, justiça de café, que é o que ali se passa.
ou inventários de uns notários, em que não se percebe bem que testemunhas é que são de um lado ou do outro. Não se percebe bem quem é que julga. Não se percebe bem sequer quem são os advogados. Isto é uma coisa muito desprestigiante para a justiça e mais. As pessoas não percebem sequer que estão para a justiça. Porque um cidadão que entra num julgado de paz ou que entra num cartório e que não vê uma beca de um magistrado, não sente a autoridade do Estado. Portanto, se não sente a autoridade do Estado, vai tender a achar que aquilo não é justiça. E vai tender, se calhar, a achar bem. Aqui a posição bem clara. Da sua parte, sem nada de doutor. É igual, a sua posição. Só não é questão de defender para melhorar o sistema de justiça. Para melhorar a justiça. Muito bem, o sistema da justiça. Nós estamos aqui perante como se fosse um teatro, em que há encenadores, argumentistas e em que os advogados neste momento são meros atores. E este paradigma tem que ser completamente mudado. Nós temos que ter uma intervenção... Mas quando diz que são meros atores, quer dizer o quê? Quero dizer com isto que a nossa posição hoje tem um valor diminuído, quer perante os magistrados, quer perante as conservatórias, quer perante os notários, quer perante, enfim, várias... Não está a dizer que é obrigatório estar lá um advogado. Não, exatamente. O que eu estou a dizer é o seguinte, é que a desjudicialização que o Estado preconiza para poupar e para criar, tal como quis fazer com o sistema de saúde, a autossustentabilidade da justiça, obviamente criando enfim, que o cidadão fique distante do exercício dos seus direitos, nomeadamente com o recurso ao tribunal, porque, contrariamente ao que o meu colega diz, seja qual for o caso, o cidadão tem todo o direito de recorrer, se assim o entender, ao tribunal. E é no tribunal e é no foro ainda que se exerce a verdadeira justiça. Porque quando o cidadão se coloca perante o notário para um assunto de escritura pública, eu confesso que ele com certeza estará muito mais habilitado a fazê-lo do que eu, advogada. Não foi para isso só que fui formada. O notário teve essa formação específica, tal como os conservadores têm uma formação específica para fazerem outros atos, nomeadamente registrais e etc. E a estes profissionais, nós advogados recorremos para complementar os serviços que prestamos aos nossos clientes. Portanto, independentemente do caso ser considerado grande ou pequeno, enfim, isto é discutível, o que interessa é o que é que o cliente precisa da intervenção do advogado. E esta intervenção está realmente muito limitada no acesso à justiça, e quando digo acesso à justiça, é o acesso aos tribunais, efetivamente, pelas custas que são elevadíssimas. E eu não tenho dúvidas nenhumas que esta foi uma medida que o Governo preconizou e que não me parece que esteja com vontade de alterar, mas que eu, como bastonário, irei fazê-lo, obviamente, mas é para que não só os tribunais, até pela Troika, desentupissem a pendência que tinham nos seus tribunais, mas isto, obviamente, que se a ordem não for interventiva, se a ordem não estiver presente, se a ordem não fizer pressão, como falei há pouco, junto do poder político, nós vemos os direitos e a dignidade dos cidadãos bastante diminuídos. E por si, e por consequência, também a nossa intervenção como advogados fica de veras reduzida. De modo que o que implica e o que impende sobre o bastonário, bastonária que for eleita, tem que ser o olhar para isto, uma intervenção ativa, proativa, nomeadamente quando detectar os problemas, e não emitir meros pareceres e ficar a aguardar que os partidos políticos, ou que o Governo, ou que as entidades assim decidam quando bem entenderem, porque quando o decidirem e entenderem, vai ser a favor dos programas que preconizam e não a favor dos cidadãos e da Ordem dos Advogados.
Daí que, em síntese, aquilo que eu penso é que nós, advogados, precisamos de alguém que nos represente no sentido de que a justiça seja exercida no sítio próprio, seja exercida sempre a favor, obviamente, da cidadania, do cidadão, mas sempre acompanhada por um advogado, seja nos julgados de paz, seja nos cartórios, seja nas conservatórias, seja onde for, até nos próprios. Esse doutor tem posição diferente do doutor António quanto à questão dos julgados de paz. Acredita nesse sistema? Eu acredito no sistema, enfim, se lhe falar na minha prática, aquilo que eu tenho tido em termos de processos que eu tenha interposto nos julgados de paz, zero. Que tenha tido, enfim, clientes com sentenças, chamar-lhe-amos assim, decisões provenientes dos julgados de paz e que tenham tido improcedência ou que tenham realmente tido um resultado contrário àquilo que foi decidido do julgado de paz, 100. Portanto, a minha confiança nos julgados de paz é realmente reduzida, com todo o respeito que tenho pelos princípios que quiseram ter para com o cidadão da proximidade. Contudo, deixe-me dizer, normalmente até o que se leva e que é um exemplo do que os julgados de paz tratam são os problemas dos condomínios e dos condóminos. E esses problemas são problemas gravíssimos, em que num prédio se disputam sentimentos, se disputam emoções, em que os vizinhos se odeiam, em que realmente reclamam e deixam que o prédio, o imóvel se degrade até porque não se entendem. Portanto, o advogado aqui é extraordinariamente importante. Não só até como o próprio mediador. Portanto, o advogado tem que ter um papel interventivo, não só como já na fase do foro, mas também como mediador, como conciliador, no sentido da resolução do conflito. E é aqui que o advogado e a ordem dos advogados, em termos de medidas para a justiça, tem que preconizar de que em todos os setores o advogado tem que estar presente. E tem que, a nível do cidadão, e é uma das medidas também que eu preconizo, quer a nível do Conselho Geral, quer a nível dos Conselhos Regionais, fazer uma efetiva, cerrada campanha junto dos cidadãos, nomeadamente dando-lhe a informação do que é a Procuradoria Ilícita, dando-lhe a informação do que é e das consequências do que serão dos atos que forem praticados por quem não for advogado, de modo a que não só fique assegurado o resultado pelo profissional que é o advogado, como também fique, muitas vezes, já resolvida a questão que, por último, sem a intervenção do advogado, só em tribunal o será. Muito bem, doutor. Doutor, o que é que foi para as decisões? Complementarmente, só para terminar aquilo que há pouco referi, a minha candidatura defende que a justiça alternativa, e quando digo a justiça alternativa, refiro-me aos julgados de paz e refiro-me às arbitragens e às mediações. A justiça alternativa é existir, e ela está prevista na Constituição, possam existir e subsistir e serem criados meios alternativos aos tribunais públicos, ela tem que ser uma alternativa. E, portanto, não pode ser substitutiva. E, portanto, o que nós estamos a verificar é que o Estado tende à substituição dos meios de justiça públicos, dos tribunais, por meios de justiça alternativos, tornando-os substitutivos, no sentido de substituir a justiça estatal pela justiça privada ou semi-privada, ou semi-pública, dependendo da ótica em que olhamos para ela. Porque é para o Estado, na ótica do Estado, uma justiça mais barata, porque ele não tem que a suportar. Só que o problema de uma justiça mais barata em que o Estado não tem que a suportar, quando o Estado tem, nos termos da Constituição, que assegurar o acesso ao direito e à justiça, aos tribunais, nos termos constitucionais, portanto, trata-se de um direito análogo, um direito de liberdade e garantia. E não me parece que os termos em que os meios alternativos, muitos deles funcionam, verdadeiramente assegure uma justiça material, porque é disso que estamos a falar, que as pessoas saiam de um litígio com a consciência que ele foi justamente dirimido e não com uma solução qualquer, podia ter sido feita e tomada num café qualquer por um vizinho sem preparação de mestrado. Nós advogados, queremos que os casos estejam julgados dentro dos tribunais.
tribunais por magistrados, dando-nos garantia de qualidade e independência da decisão. E, portanto, o que eu digo é justiça alternativa substitutiva, não. E que, já agora, que não seja obrigatória, seja sempre facultativa. E depois que as pessoas possam sempre ser assistidas por advogados. Os advogados são os técnicos. Quer dizer, nós fomos preparados para a vida do foro. Nós estamos habituados a defender as pessoas, conhecemos o direito, conhecemos as regras de funcionamento dos tribunais, e se alguém é defendido por alguém que não conhece as regras, ou pura e simplesmente não é defendido, não é assistido por alguém que conhece essas regras, naturalmente essa pessoa, esse cidadão, essa empresa será mal representado e se calhar nem consegue fazer chegar a sua pretensão ao juiz. Eu estou a pensar, por exemplo, nos tribunais de família e menores, em que nós continuamos a dizer que os advogados só intervêm obrigatoriamente a partir dos recursos. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes os magistrados defrontam-se com arrazoados de emoções mal escritas em peças, que não são peças, são escritos que as partes dirigem aos magistrados, e que muitas vezes não conseguem fazer nada de jeito daquilo. E porquê? Porque entendeu-se que os advogados só são necessários e obrigatórios a ser advogado a partir da fase de recurso. Olha, isto não faz sentido. Não faz sentido num Estado de Direito Democrático nós enviarmos pessoas para hospitais que não tenham enfermeiros ou não tenham médicos. Não faz sentido num Estado de Direito Democrático, com mais de 40 anos de democracia, que alguém entre num tribunal ou num meio alternativo desacompanhado de advogado. Essa pessoa, naturalmente, não vai ter o seu direito à justiça satisfeito. E, portanto, isto é necessário, é cautelar e mais. Eu, há pouco, enquanto falava da necessidade de intervenção do advogado, estou, por exemplo, a pensar. O Estado tem este comportamento bipolar, que é, se eu contrato um serviço de telecomunicações, eu tenho o direito de me arrepender da contratação daquele serviço. Mas se eu vou ao banco contratar um mútuo bancário e peço 300 mil euros emprestados ao banco, eu já não me posso arrepender daquele negócio se perceber posteriormente que fui enganado pelo banco. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que este Instituto de Direito ao Arrependimento tem que ser interpretado de forma séria pela nossa Assembleia da República e pelo Ministério da Justiça. E, portanto, eu não posso ter o direito ao arrependimento num contrato de telecomunicações e não ter o mesmo direito ao arrependimento num contrato mútuo bancário. Ou seja, quando estão em causa verdadeiramente direitos importantes das partes, sobretudo uma parte mais fraca no contrato, em que do outro lado tem um banco que tem 100 advogados e ele que vai pedir empréstimo para comprar a sua casa, fazer um negócio da sua vida, que precisa para viver com a família, que indo depois a um advogado e perceba que foi enganado, não percebeu o clausulado, o significado verdadeiro do clausulado que assinou, que não tenha o direito de se arrepender do negócio. E, portanto, o que eu defendo é que haja o direito a arrependimento nos contratos sérios em que haja desequilíbrio entre uma parte e a outra. E o que é que se traduz o direito ao arrependimento? Traduz que a pessoa, se não constar no texto do contrato, que o advogado interveio na negociação e na celebração daquele contrato, que então a parte tenha o direito de se arrepender, dependendo depois da complexidade do contrato, tenha o direito de se arrepender do negócio jurídico e que o possa fazer voltar atrás. No que diz respeito ao sistema de acesso ao direito, que era o que me estava a perguntar, às defesas oficiosas, hoje as pessoas defrontam-se, mais uma vez, com um sistema de acesso à justiça bipolar. Ou está bem na vida, ou se não está, tem sistema de acesso ao direito. Porque a classe média não tem acesso à justiça. A classe média não consegue suportar alguém que tenha rendimentos acima dos 1000 euros, não tem proteção jurídica, portanto não cai no sistema de acesso ao direito e aos tribunais e, portanto, tem que suportar do seu bolso as taxas de justiça e os honorários da casa. O que é que acontece? Uma pessoa que ganha 1000 euros não tem possibilidade de recorrer à justiça. Portanto, neste momento, a justiça existe para pobres e existe uma justiça para ricos. E, portanto, isto tem que levar uma volta séria e tem que levar rapidamente, porque estamos na altura certa para que isto leve a volta. O sistema de acesso ao direito é garantido através da proteção jurídica, em que alguém que não tem rendimentos suficientes para aceder aos tribunais, o Estado paga a dispensa de pagamento de taxas de justiça e contrata, permite a escolha de um advogado e esse advogado é nomeado automaticamente para a Ordem dos Advogados. O que se verificou durante este triênio é que a Ordem dos Advogados, nas costas dos advogados e nas costas dos órgãos da Ordem, dos restantes órgãos da Ordem, como o caso do Conselho Regional de Lisboa, eu fui surpreendido com um projeto de alteração à Lei de Acesso ao Direito que não só diminui o espectro de cidadãos que pode aceder à proteção jurídica,
como subalterniza a advocacia no papel que a advocacia tem tido ao longo dos anos, ao longo de décadas, nesse sistema de acesso ao direito. E como? Bom, para já, cria 4 escalões em que verdadeiramente só tem acesso a tudo pago, ou seja, a advogado gratuito e a isenção de taxas de justiça, quem ganha 360 euros. Portanto, o indigente, aquele que ganha 360 euros por mês, esse tem tudo pago. A partir daí, vai tendo que pagar qualquer coisa, até que deixa de ter a partir dos 1000 e poucos euros. A partir de 1000 e poucos euros não tem direito a nada. E, portanto, o Estado diminuiu o número de cidadãos abrangido pela proteção jurídica. Depois faz outra coisa, que é dizer assim, bem, e agora as pessoas podem escolher entre os solicitadores e os advogados. E depois diz assim, sendo que os solicitadores têm muito menos qualificação técnica, como nós sabemos, que os advogados, e nem têm prática de foro. E relativamente às competências, isso depois logo se vê, mas os solicitadores só podem agir no âmbito das suas competências. Problema. Mas quem é que vai dizer, ou quem é que vai fiscalizar, se o solicitador tem competência para a prática do ato que o cidadão quer? É a Segurança Social. A Segurança Social não tem tempo para nada, mal tem tempo para apreciar os pedidos que lhes são feitos. Muito menos tem competência técnica para saber quais são as competências dos solicitadores e distinguir das competências dos advogados. Ou seja, o que o Estado está a fazer é enganar o cidadão, enganou a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, esta atual direção, cujo bastonário até se recandidata, eu gostaria que ele hoje estivesse aqui a dar explicações, para me explicar como é que permitiu que o Estado lhe vendesse a introdução do solicitador no acesso ao direito, criando claramente a janela e escancarando a porta ao modelo do defensor público. Em que o modelo do defensor público temos meia dúzia de pessoas menos qualificadas, que são mais baratas para o Estado, menos preparadas para entrar nos tribunais e, portanto, menos capazes de representar os cidadãos, substitui-se os advogados, prometendo aos advogados que um dia destes, como diz o povo, dia de som nunca à tarde, iria negociar as tabelas de honorários, porque os advogados são os únicos profissionais que prestam serviço ao Estado por tabelas de 2004. Imagine-se o que seriam os senhores magistrados do Ministério Público, os senhores magistrados judiciais, os senhores oficiais de justiça a trabalharem com tabelas salariais de 2004. Os advogados têm honorários com tabelas de 2004. Que o Estado enganou a Ordem dizendo, não, nós a seguir, depois de tu introduzires, depois de tu, Ordem, permitires que nós introduzamos o solicitador no sistema, portanto, criando claramente um modelo de defensor público, nós depois negociamos os salários, os honorários. Ora, isto nunca irá acontecer. Porque, obviamente, profissionais com menos qualificação, no modelo de defensor público, se calhar os honorários que vão praticar até são inferiores àquelas tabelas que nós temos desde 2004. E, portanto, claramente a Ordem foi enganada na negociação. À última da hora conseguiu que o Ministério da Justiça retirasse de votação no último dia da Assembleia, em que funcionou o plenário da Assembleia da República, que fosse retirado de votação aquele projeto. Mas eu estou profundamente convencido, se esta direção continuasse, o atual Ministério da Justiça tem a mesma composição, e, portanto, que a lei do apoio judiciário, estas alterações são nefastas para a cidadania e são nefastas para a advocacia, que esta lei vai ser aprovada. Muito bem. Doutora, assim também coloco a questão e ver qual é a sua posição em relação às defesas oficiosas. Em relação às defesas oficiosas, ora, muito bem. Quanto à questão de análise da lei, da proposta de alteração da lei do apoio ao judiciário, já remonta de 2004, aquilo que eu digo é o seguinte, a Ordem foi enganada, para mim é uma vergonha. Já foi enganada e está a ser enganada há muitos anos. Porque estamos aqui a falar de uma lei de 2004. Portanto, há 15 anos que andamos a ser enganados. Eu não gosto de ser enganada, nem gosto que a classe se sinta enganada, nem gosto que os advogados sejam enganados, os meus pares. Estamos a falar de situações muito sérias em que, lamentavelmente, a larga maioria dos advogados vivem do apoio judiciário. Isto é que é também uma grande vergonha. Lamento imenso que, mas por um lado talvez seja bom, que o vulgar cidadão esteja a ver este debate ou esta nossa conversa, porque ficará a perceber, enfim, o quão difícil está o exercício da advocacia e em que mundo é que os advogados se movimentam. Mas é verdade que os advogados vivem do apoio judiciário, miseravelmente pago,
E não posso conceber que seja o apoio judiciário a única forma dos advogados sobreviverem. E sobreviverem porque, como todos sabemos, e toda a gente diz, e todos os candidatos são unânimes disso, em que esta tabela, que é uma tabela que existe e que está em vigor desde 2004, estejamos hoje, 15 anos depois, a discutir a sua atualização. Eu estou convicta que esta realmente é uma bandeira que todas as candidaturas de todos os candidatos que se propõem a eleições não podia ser outra, que é a atualização urgente desta tabela. E agora, eu pergunto, também estive a ver os programas de todos os outros candidatos, em todas as outras candidaturas anteriores, a bastonários, e também diziam, vamos atualizar a tabela de honorários. Bom, eu, bastonária, sem dúvida nenhuma, vai ser das minhas primeiras reivindicações. Eu não posso permitir que um advogado que está inscrito no apoio judiciário, e deixem dizer-vos que falo com conhecimento, por isso é que eu, Isabel da Silva Mendes, me candidato a bastonária, por também esta razão, conheço muito bem o apoio judiciário e conheço muito bem como é que se vive do apoio judiciário. Eu não concebo, e estou inscrita não para ser candidata a bastonária, já estou inscrita no apoio judiciário há anos, porque os advogados sabem que, para além de, enfim, ser um dever, é também uma obrigação estatutária. Está no nosso estatuto que nós devemos exercer o apoio ao cidadão menos favorecido. Mas dizia-vos eu o seguinte, eu não posso conceber que o Estado pague tarde e a más horas aos nossos advogados inscritos no apoio judiciário, que lhes pague, em termos de valor hora, um valor inferior ao funcionário público não diferenciado, que lhe posso dizer quanto é, porque é fácil de fazer as contas, e que se reponha muito bem, de uma forma muito cómoda, a aguardar mais não sei quantos anos de que a Ordem se prontifique a fazer alguma coisa. Eu farei. Eu, bastonária, farei de certeza, porque eu sinto na pele o que é que os advogados inscritos no apoio judiciário vivem e se sobrepõem. De modo que não posso deixar de propor, obviamente, relativamente ao apoio judiciário, a alteração urgente e de uma forma eficaz da tabela do apoio judiciário. E deixo que lhe diga o seguinte, eu entendo que há aqui uma questão muito importante. A gestão deste apoio judiciário deve passar para exclusiva área da Ordem dos Advogados. Todo o sistema de SINOA que está na base do apoio judiciário é também acedido por várias entidades, nomeadamente os tribunais, enfim. E é a Ordem que paga, é a Ordem que suporta este SINOA, este meio. Daí que, se a Ordem gasta dinheiro, se a Ordem dispõe 14 mil advogados, que presumo que para 2020 serão muito mais aqueles que se inscreveram, cuja inscrição agora acabou em 31 de outubro, portanto, eu presumo que pelo menos haja necessidade de dar volta completa a tudo isto. Então, o paradigma tem que ser completamente alterado. Mas, sendo o advogado inscrito no apoio judiciário, remunerado valores tão irrisórios e que tão maltratados que são pelos cidadãos, porque temos que ser verdadeiros, mesmo sendo cruéis. Consideram que os advogados inscritos no apoio judiciário são advogados de segunda e que são advogados que não têm experiência e que são advogados que não lhes dedicam atenção. Isso é falso. Poderá haver, enfim, algumas situações. Eu faço parte do Conselho de Ontologia há 6 anos, de Lisboa, e passam por mim processos em que realmente, confesso, é verdade. Mas em termos de percentagem, regra geral, 99% não têm razão naquilo que dizem. Portanto, o advogado que está inscrito no apoio judiciário fala verdade, porque precisa do dinheiro que recebe do apoio judiciário para viver. E, segundo, o advogado que está inscrito no apoio judiciário não é advogado de segunda, porque não há advogados de segunda nem advogados de primeira, é um advogado que se dedica naquele processo como se fosse um cliente. Portanto, é um cliente normal. Mas, deixe-me só para concluir o seguinte, é que aquilo que eu preconizo também nas minhas medidas, tendo em conta que o Estado utiliza, como eu costumo dizer, esta mão de obra de forma acessível, barata, disponível, que são os advogados que se inscrevem no apoio judiciário, então o Estado tem que também dar outra contrapartida.
E a contrapartida que o Estado tem que dar, e que eu preconizo, é que o advogado inscrito no apoio judiciário tenha também os mesmos benefícios que têm os trabalhadores da ADSE. Isto é, estando um advogado inscrito no apoio judiciário, em situação de doença, em situação de recurso a determinado tipo de serviços, tem exatamente os mesmos direitos que tem o funcionário público que está a usufruir da ADSE. E digo isto como? Não é o advogado do apoio judiciário que vai pagar. Não, é um complemento. Isto é, quando o advogado, no seu exercício do apoio judiciário, está em pleno, em qualquer circunstância que tenha necessidade e que esteja prevista nos serviços prestados pela ADSE, então tem acesso a eles. Sai do apoio judiciário, deixa de os ter. O advogado inscrito no apoio judiciário não vai pagar mais nada. É, digamos, um complemento ao pagamento miserável, digamos, e é isto mesmo que temos que dizer que o Estado faz ao advogado pelos serviços que presta, como uma forma de compensação. E uma outra nota, por último, relativamente ao que se passa no apoio judiciário. Se nós formos ver as contas, se nós formos ver a conta final do processo, regra geral, é o cidadão que paga. É o cidadão que paga os serviços prestados pelo advogado, é o cidadão que paga as custas, portanto o Estado aqui quase zero, tem custo zero. É, como eu referi há pouco, a autossustentabilidade da justiça. E o Estado está a fazer esta autossustentabilidade à custa dos advogados inscritos no apoio judiciário. Eu, bastonária da Ordem dos Advogados, não vou admitir que isto continue. Agora vamos para a última questão, o debate já vai longo, mas importante, e é uma das características do novo canal, é que nós não temos tempo certo para acabar quando as discussões são importantes para o nosso país, como é o caso destes. O que eu pergunto ao Sr. Doutor é realmente como vai a previdência dos advogados e o que é que propõe a melhorar. Os advogados têm uma caixa própria, que é a SPAD, a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que é, por natureza, desde que foi constituída, e esse é que é o problema, uma caixa de reformas. E, portanto, os advogados pagam uma contribuição, dependendo da sua antiguidade, e a partir dos 3 anos há um escalão mínimo, mas depois pagam com aquilo que querem e, teoricamente, independentemente daquilo que ganham, e teoricamente, de acordo com o escalão de desconto, depois têm a sua reforma. Portanto, há formas de cálculo, e os cálculos são feitos tendo em conta aquilo que foram as contribuições que o advogado fez durante a sua vida de desconto. O problema neste momento é que há situações em que os colegas não têm capacidade de pagar com base em rendimentos presumidos. E, portanto, a discussão neste momento que se vive na Ordem é relativamente a escalões, e estou a falar do 5º escalão, que é o escalão mínimo, em que se presume um rendimento de 1.264 euros, coisa parecida. A questão que se coloca é se o advogado não tiver aquele rendimento efetivo, que é presumido para a aplicação daquele escalão, então como é que é? Porque neste momento, independentemente de ele ter o rendimento efetivo, ele aplica-se aquele escalão, independentemente da efetividade do rendimento. E, portanto, aqui, neste âmbito, o que eu tenho vindo a defender é que os rendimentos efetivos dos contribuintes, advogados e solicitadores, porque a Caixa é comum, sejam tidos em conta nos escalões de acesso à Caixa. Portanto, naqueles primeiros escalões, como é o caso do 5º escalão, se um advogado demonstrar, antes do final do ano, que não tem, efetivamente, os rendimentos presumidos necessários para a aplicação do 5º escalão, então que se aplique de uma forma temporária, mediante verificação da efetividade dos seus rendimentos, se aplique o 4º escalão, que passa a contribuição para metade. Portanto, hoje, sensivelmente, a contribuição durante 2018, 2019, foi 230 euros no 5º escalão, aplicar-se-ia o escalão de refúgio, que eles chamam o 4º escalão, o escalão de refúgio, como aplicar-se-ia 115 euros. Ou então, a partir do próximo ano, em que há o último aumento previsto no regulamento da Caixa de Previdência, em que as contribuições passam de 23% para 24% e, portanto, faz subir, de acordo com
o fator de correção que foi aprovado no último Conselho Geral da Caixa, de 23 de outubro, faz subir as contribuições de 230 para cerca de 250 euros e, portanto, o escalão de refúgio passará a ser 125. A propósito desta temática do escalão do fator de correção, eu devo dizer que o Conselho a que presido foi o único que não votou este aumento. Foi o único que não votou este aumento porque, precisamente, o atual bastonário, que preside ao Conselho Geral da Caixa, não me permitiu substituir, na última reunião havida, na reunião do Conselho Geral da Caixa, no dia 23 de outubro, não me permitiu substituir o representante do Conselho Regional, que, numa situação de impedimento de estar presente, eu apareci a representar o meu Conselho. E o Sr. Bastonário, que preside ao Conselho Geral da Caixa, não me permitiu que representasse o Conselho a que eu presido. O que é extraordinário. Portanto, eu diria que se tratou de uma interpretação não autêntica, mas eleitoralista do regulamento da Caixa, quando o órgão que indica o seu representante, o presidente desse órgão não pode representar o órgão. É difícil de explicar aos advogados. Mas foi, portanto, como eu percebi porque é que o Sr. Bastonário não quis que eu formalmente integrasse a reunião do Conselho Geral da Caixa, porque ele não quis que ficasse na ata exarado aquilo que eu lhe fui dizer enquanto beneficiário. E, portanto, há a gravação daquilo que eu lhe disse enquanto beneficiário, mas provavelmente aquilo que eu lhe disse não vem na ata da reunião. E o que é que eu lhe disse? A Ordem já vem, durante o ano de 2019, a discutir o fator de correção que vai aplicar no próximo ano que se avizinha de 2020. E qual é o problema? É que nós estamos perante a subida das taxas. E, portanto, o que estava a ser discutido era que fator de correção é que se ia aplicar à contribuição de 2020 para permitir, no fundo, que se atenuasse o aumento. E o que eu disse na última reunião do Conselho Geral da Caixa, em 23 de outubro, foi o seguinte. Portanto, eu vi os dois bastonários, assisti à discussão dos dois bastonários, o bastonário da OSAI, o bastonário da Ordem dos Advogados, a dizer que desconfiavam do estudo da ONU que propunha primeiro um fator de correção de menos 6%, depois um fator de correção de menos 8%, depois um fator de correção de menos 10%. Sendo certo que, quando propôs os 8%, propôs também os 10%, dependendo de uma isenção fiscal que estava aprovada e que só faltava concretizar através de um despacho conjunto do Governo. Despacho conjunto do Governo hoje, que já há. Ora, o que eu digo era, se o Conselho Geral da Caixa, como parece ser o caso, desconfiava do parecer da ONU, sendo certo que a ONU é a entidade que tem contratada para a Ordem por 1 milhão e muito de euros o seguro de responsabilidade civil profissional. E, portanto, eu próprio tenho razões para desconfiar da independência da ONU a dar o parecer. O que o Conselho Geral da Caixa, que tem na sua presidência o bastonário, devia ter feito, era ter pedido um estudo alternativo, ou 2 estudos alternativos aos da ONU, que permitissem até ao final do ano verificar se era possível aplicar uma correção que atenuasse ou reduzisse a zero o aumento das contribuições de 2020. E foi isto que o Sr. Bastonário me impediu de fazer, e de que ficasse na ata, mas que fica agora aqui no debate dito, que eu não votei este aumento que vai acontecer em 1 de janeiro de 2020. Coisa que o Sr. Bastonário fez. E fez numa situação que não devia ter feito. Porque escondeu dos advogados e escondeu do Conselho Geral da Caixa que desde julho de 2019 que é reformado. É aposentado na Caixa de Previdência. O que para mim, lhe retira a independência para assumir a presidência do Conselho Geral da Caixa. Portanto, ele devia ter suscitado o seu próprio impedimento, devia ter cedido a presidência do Conselho Geral da Caixa e não devia ter votado o aumento que votou. Para terminar as medidas que proponho, eu proponho também, a minha candidatura propõe também o alargamento da aplicação do escalão de refúgio, que hoje se aplica em situação de doença prolongada ou de maternidade, há a possibilidade de ou reduzir as contribuições para o 4º escalão, ou de se isentar o pagamento naquele período, e o período é de 3 meses, renováveis por mais 3 meses, portanto alguém em maternidade que não possa trabalhar, ou um colega por motivo de doença não possa trabalhar, pode pedir a redução ou a suspensão dos pagamentos durante 6 meses. O que eu digo é que 6 meses pode não ser suficiente. E, portanto, entendo que devem ser 6 meses mais 6 meses. Portanto, no fundo, o período de 1 ano. E vou fazer outra coisa. Vou estudar, vou propor à direção da Caixa que altere o regulamento noutro sentido, que é os colegas, durante a doença,
não puderam descontar ou reduzir as suas contribuições, ou as colegas na maternidade não puderam descontar ou reduzir as suas contribuições, que possam, no futuro, vir a repor essas contribuições para recuperar o tempo necessário para a reforma. E, portanto, eu vou permitir que os colegas que, no momento da sua vida mais difícil, ou por motivos de maternidade, não puderam descontar como descontavam, que mais à frente possam vir a ir buscar essas contribuições. E só mesmo para terminar, a Caixa tem de ser assistencialista nesta parte, que é em matéria de saúde. A ordem, e não é um problema da Caixa, é um problema da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, designadamente o Conselho Geral e o Bastonário, têm que contribuir para que a Caixa e a Ordem dos Advogados tenham uma vertente assistencialista via Caixa. E como? Através da contratação de seguros de saúde, que tenham pelo menos uma cobertura mínima ao nível do seguro de baixa. Portanto, quando alguém, um advogado está doente, haver ali uma possibilidade de dar-lhe um rendimento mínimo, tendo provado os descontos já efetivos. E depois vou mais além, no sentido de achar que, e ainda agora há pouco tempo, vem um estudo a propósito de um parecer que o Tribunal de Contas dá ao Governo sobre a ADSE, dizendo que a ADSE pode entrar em déficit no próximo ano. Ora, o que eu digo é que os advogados podem ser uma boa solução para a ADSE, para a situação de déficit da ADSE, se em termos facultativos, portanto, se o advogado quiser, não é impor, mas se em termos facultativos, os advogados puderem descontar para a ADSE para beneficiarem desse sistema de saúde alternativo. Portanto, são estas as medidas que nós propomos. Penso eu, à primeira vista, alguns pontos comuns. Ou seja, há aqui alguns pontos comuns nessas duas candidaturas. Mas eu vou-te fazer essa pergunta e também deixá-la falar um bocadinho do Estado, como está a Caixa de Previdência e o que é que fazer melhor. Ora bem, eu como advogada, e quando me inscrevi como advogada, e durante estes 30 anos, eu sempre soube o que é que a Ordem, o que é que a SPAS teria para me oferecer. Que era essencialmente contribuição para a minha pensão. E foi esta minha preocupação, esta minha reflexão que fez com que eu depois, enfim, fizesse contas à vida e me dedicasse a perceber ainda melhor como é que funciona a SPAS, o que é a SPAS. Isto eu creio que é o grande problema dos advogados em geral. É que os advogados em geral não percebem o que é a SPAS. Os advogados em geral não sabem o que é a SPAS e para que serve, qual é a sua finalidade. E os advogados em geral não sabem o estado em que a SPAS se encontra. Eu não arriscarei a dizer que a SPAS está falida. Mas quanto ao relatório da sustentabilidade apresentada relativamente às contas de 2018, em que já aí, quer a SPAS, quer a sua direção, quer o parecer do Conselho de Fiscalização, já diziam que, sim senhora, estava tudo bem, mas, atenção, relativamente a 2020, fator de correção, 0. O que aqui se está a discutir de fator de correção, se quiserem perguntar, eu poderei esclarecer, mas não é este o objeto da conversa, os advogados, no geral, não sabem o que isto é. Não sabem. Portanto, o que é que os advogados pensam que é a SPAS? Pensam que é, para além de um sistema de pensões, que é assistencialista. É que de assistencialista, a SPAS tem quase 0. Porque eu, advogada, fui mãe durante, enfim, 2 vezes, estive doente e incapacitada para o trabalho durante 3 meses com o ombro preso o braço direito, e da SPAS eu não tive rigorosamente nada. Da Ordem também não tive rigorosamente nada. Portanto, primeiro, eu creio que os advogados têm que ser chamados a olhar para a SPAS e a conhecer a SPAS. Têm que saber o que é a SPAS para depois poderem pronunciar. E aquilo que eu posso dizer aos advogados com grande preocupação é que as despesas hoje já são maiores do que as receitas. Mesmo o relatório é transparente, quem quiser olhar para ele consegue perceber isto muito bem. E não me parece bem que, enfim, que aqui tenha sido dito enfim, algumas coisas, porque, na verdade, há um relatório que já está na posse, quer do Sr. Dr. António Jaime Martins, como Presidente do Conselho Regional, quer do Sr. Bastonário. Há um relatório que estará, enfim, que já dará uma visão quanto à sua sustentabilidade, à sustentabilidade da SPAS, que o vulgar
candidato, o que o vulgar advogado não tem, e eu, como candidata, já requeri e não tive. E deveria ter, portanto, ou seja, há uma informação que deve ser requerida pelos advogados, os advogados têm todo o interesse em saber o que é SPAS, e depois, por outro lado, há uma obrigação da SPAS e também do bastonário, como presidente da sua direção, em dizer aos advogados o que é verdadeiramente a SPAS. Mais, sem dúvida nenhuma, que como eu falei há pouco, a ordem é uma força. Eu não concebo como é que uma organização com 32 mil advogados não consiga, junto de várias seguradoras, de várias entidades, obter benefícios para si. Não concebo como é que uma ordem com 32 mil associados não se faça, e diga-se, lobby de pressão junto das entidades que assim tiver de ser, para si, para os seus associados, ter e reivindicar os direitos que eles merecem. Portanto, aos advogados que me estiverem a ouvir, aquilo que eu apelo é que estudem e vejam com atenção o que é que a SPAS é na realidade. A SPAS fez 72 anos. Foi construída realmente com um grande esforço dos advogados que tiveram a sua intervenção, mas era assistencialista na altura. Era para os advogados que, quando não pudessem trabalhar, os advogados que estariam no ativo pudessem contribuir para esses advogados. E foi esse sistema que ao longo dos anos continuou. E é esse sistema que tem que ser revisto, porque isso não é válido. Isto porquê? Porque nós temos, em termos das contribuições, que fala-se no escalão quinto, os advogados perceberão que isto é, em termos de pirâmide, é a base da contribuição. Isto é, temos cerca de 60% a 70% dos contribuintes, dos advogados no ativo, a pagarem as contribuições para a SPAS, na ordem do escalão quinto, que neste momento ainda são os 230 euros e qualquer coisa. Quer dizer que quem paga os valores que são recebidos pela SPAS não dão para pagar as reformas que neste momento estão a ser recebidas. E mais, a alteração deste regime veio porque, com a possibilidade que havia de, anterior, os advogados poderem, nos 10 últimos anos que faltavam para a sua reforma, escolherem o escalão pelo qual depois poderiam vir a ser calculada a sua pensão de reforma, veio-se a concluir que esgotava-se num curto espaço de tempo, em 2, 3, 4 anos, os valores que os advogados tinham contribuído em toda a sua vida contributiva. Agora, a verdade é esta, é que em termos da sustentabilidade, nós temos um património de 600 milhões, temos 32 mil contribuintes. Agora, é evidente que temos que ter muito cuidado com as portas que se abrem, quer com a ADSE, quer com a Segurança Social, quer com qualquer outro sistema contributivo. O Estado esfregará as mãos se esta porta for aberta. E os advogados têm que estar, como digo, muito conscientes, têm que ser proativos, têm que intervir na discussão. Eu tenho estado em todas as, como disse, em todas as assembleias em que estas, da SPAS e da direção da SPAS também, em que estas questões têm sido levantadas, e eu preocupo-me com a minha reforma. E sei que, quando se chegar a hora, e se a SPAS ainda existir como existe, não terei reforma que pague o que eu já contribuí. Mas também não é essa a função. Os advogados pensam que o que estão a fazer é juntar dinheiro para a sua reforma. Mas não é isto. A SPAS não é isto. Nem é assim que se calculam as reformas. De modo que aquilo que eu proponho relativamente à SPAS, para além de convidar todos os advogados a estudarem, a olharem, porque isto é de todo o interesse, do nosso interesse, do interesse de cada um, saber o que é que o futuro nos reserva, é que olharem para a SPAS como um grande património, como uma grande força de pressão e de negociação. Se nós tivermos isto presente, obviamente que com uma rigorosa auditoria externa, obviamente, que seja promovida por mim, bastonária, que o farei, numa entidade externa, não com elementos que a própria SPAS dê, porque à partida, se a SPAS dá, estarão os elementos que a SPAS dá, não serão elementos isentos, não é com base nisso, serão com os elementos concretos e existentes, com esta auditoria externa, feita por esta entidade que for considerada competente,
Chamarei também, após o resultado, todos os advogados para se pronunciarem. Porque isto é nosso, é dos advogados. Então os advogados terão depois aí, com os resultados que forem apurados, a possibilidade para se pronunciarem. Mais, duas coisas. É que a SPAS, efetivamente, não tem receitas. As receitas que existiam, nomeadamente de Procuradoria e de custas judiciais, deixaram de existir. A SPAS, a direção da SPAS, preconizava por tentar encontrar outros contribuintes, não sei onde, como. A Segurança Social não tem, praticamente está falida, mas é sustentada pelo Estado. A DSE também está falida, mas, enfim, também não é solução. E eu não sei aonde é que a SPAS vai encontrar novos contribuintes, porque o que está a acontecer é que os faltosos, os não pagantes, os que têm cotas em atraso, estão a ser executados. E, como tal, não parece que seja essa a solução. É evidente que os advogados, para o pagamento das suas cotizações à SPAS, poderá ser equacionado em conformidade com os rendimentos. E eu aqui concluo dizendo que é lamentável que haja advogados que peçam a suspensão do pagamento das suas cotizações à SPAS pelo facto de não terem trabalho. Se for por uma questão de doença, se for por uma questão temporária, se for por uma questão, enfim, profissional, que, como tenho conhecimento de situações concretas, poder-se-á equacionar essas exceções. Agora, que o advogado não tenha dinheiro para pagar a SPAS, porque é esta a realidade. Que o advogado não tenha dinheiro para pagar as cotas da ordem, que também estão a ser executados por isso, que é esta a realidade. Isto, para mim, é que é extraordinariamente doloroso ver e que fui confrontada com esta realidade e com a qual eu me proponho, como bastonária, pôr as mãos à obra e resolver. Muito bem, foram os 4 pontos que nós pensamos que são essenciais para esclarecer a classe de advogados, mas também a sociedade portuguesa. Penso que depois de verem este debate vão realmente estar mais atentos à vossa profissão e, se calhar, apoiar e respeitar mais. Mas eu não queria deixar de acabar este debate sem vos dar 1 minuto, porque nós já passamos todos os tempos possíveis e impossíveis das televisões, mas eu gostava que deixassem a sua mensagem, cada qual, para quem está a ouvir e terem a oportunidade de passarem a vossa mensagem, a vossa candidatura. Obrigado. Espero que possam ser 2 ou 3 minutos. 2 minutos, então. 2. Os colegas que quiserem votar a lista N para o Conselho Geral e para as outras listas também, aos regionais e aos jurisdicionais, podem contar, no que diz respeito ao bastonário, com o seguinte. Hoje há uma relação claramente desequilibrada entre o Estado e a Ordem. A Ordem contribui com cerca de 1 milhão de euros para o sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Ou seja, os funcionários que a Ordem tem a trabalhar no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, os equipamentos que a Ordem tem necessariamente para desempenhar a sua função ao nível do SINOA, implicam, do orçamento das cotas dos advogados, 1 milhão de euros. Ora, eu não posso admitir que os advogados contribuam com as suas cotas para o funcionamento do acesso à justiça, que é um dever do Estado, e o Estado, por exemplo, tenha retirado da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados uma parte de um desconto das custas judiciais, que era a Procuradoria, que era uma receita da Caixa. E, portanto, nós continuamos a nós tirarmos a receita para a Caixa e nós continuamos das cotas a pagar para o Estado fornecer justiça aos cidadãos. Ora, isto parece-me uma relação profundamente desequilibrada e eu pretendo repor este equilíbrio na relação. Depois há aqui situações que, obviamente, são basilares. Portanto, votando na minha candidatura a bastonário, uma coisa é certa, é a defesa intransigente do ato próprio. É a criação de condições para que os advogados possam praticar, ao nível de plataformas informáticas, o ato próprio. É o combate à proliferação dos meios alternativos de justiça que aparecem como facultativos e depois se tornam obrigatórios. É a necessidade de se fornecer justiça em termos acessíveis para as pessoas, sobretudo para os cidadãos. Portanto, eu não posso admitir que alguém vá regular responsabilidades parentais para o Tribunal e tenha que entregar todo o salário porque quer regular a responsabilidade parental dos seus filhos. E, portanto, situações de alterações ao próprio sistema de acesso ao direito e aos tribunais,
que visem diminuir o número de cidadãos que têm acesso a essa proteção jurídica e que visam criar um sistema público de defensoria pública como existe no Brasil, isso são para mim matérias absolutamente fundamentais: a Caixa, a proteção do ato próprio dos advogados, o combate aos meios alternativos de justiça e as custas judiciais. Portanto, se votarem nesta candidatura, lista é a bastonar o Conselho Geral e aos Conselhos Regionais que estão alinhados neste programa, estes são os principais pontos da nossa intervenção e dos quais não abriremos mão. Bem, doutora Isabel Silva Mendes. Obrigada. Obrigada. Fala-se em justiça dos cidadãos, eu quero falar em justiça dos advogados. São os advogados que me preocupam enquanto bastonária, é para eles que eu me candidato e é por eles que eu quero ser eleita. Há uma situação que preconizarei de imediato, que é a alteração dos estatutos. Porque é a nossa lei, é a lei que regula a nossa ordem, que nos limita, que nos dá deveres, que nos dá obrigações e quase muito poucos direitos. Reforçar o princípio da separação de poderes, da independência da ordem e dos seus órgãos. É por isso que a Isabel da Silva Mendes encabeça uma lista, a candidatura ao Conselho Geral e a bastonária única, sem se candidatar ou apresentar candidaturas conjuntas a outros órgãos. Porque o bastonário, como Presidente do Conselho Geral, é um órgão transversal. É alguém que tem que se dar com todos os outros órgãos. E a Isabel da Silva Mendes, como bastonária, quer trabalhar com todos os órgãos. Independentemente de terem sido ou não eleitos por quaisquer outras listas, porque pela minha não serão, que é a lista IR, não serão, porque, como disse, é uma lista única, e, como tal, daí assegurar a devida e respectiva independência que é necessária para se poder trabalhar. Eu não concebo que os atuais candidatos a bastonários, à exceção de um outro, continuem em exercício de funções, colocando nos advogados, sem dúvida que não é essa a intenção, mas colocando em dúvida nos advogados se estão nas suas funções enquanto candidatos ou estão nas suas funções enquanto representantes dos órgãos de que presidem. Eu apresentei, como referi, sou membro do Conselho de Ontologia de Lisboa, sou vogal relatora, e apresentei ao Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados o meu pedido de suspensão temporária de exercício de mandato. E porquê? Não é porque isto tenha sequer uma mínima comparação com o que acabei de referir em relação aos outros candidatos, mas é porque eu não quero que haja da parte dos advogados e eleitores qualquer suspeição, qualquer dúvida de que a minha decisão, quer coletiva, quer individual, quer através de um despacho num processo em que tenho em mãos, quer numa decisão de audiência pública ou de secção ou de plenário do Conselho de Ontologia, possa vir prejudicar ou possa disso beneficiar. Não quero que hajam dúvidas e daí, como transparência e lealdade para com os meus colegas, eu fiz isso. Mais a publicidade, os honorários, como falei, a formação contínua a todos os advogados. Ontem estive numa conferência do Advogado 4.0, que é uma matéria, uma área que me diz muito e que é o futuro e que entendo que deve chegar a todos os advogados. A descentralização, a utilização dos meios, das novas tecnologias, para que o advogado sinta que a ordem está consigo. E que a qualquer momento possa usufruir das formações, possa estar presente também nas assembleias que forem realizadas e que não possa deslocar-se do Porto até Lisboa ou da Madeira até Lisboa, ou seja, a descentralização dos serviços e a descentralização do contacto dos advogados para com a sua ordem. E este é o timing, este é o momento para que se façam estas alterações e que haja uma reforma muito grande da advocacia. Obviamente que os atos dos advogados têm de ser um dos pontos também defendidos por mim, porque são, junto do poder político, definir exatamente qual é o papel do advogado, a sua área de intervenção e dotar a advocacia de mais áreas de trabalho, porque é disso que nós
temos neste momento, que é a falta de intervenção e a falta de trabalho para podermos levar o pão para a mesa. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Eu, quando fiz a apresentação da minha candidatura no Conselho Geral, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, em maio, eu apresentei uma conta muito simples de quanto é que um advogado precisa para exercer a sua atividade. Não é muito difícil. Pagando a sua cota da Ordem dos Advogados, todos os meses, pagando a sua contribuição para a SPAS, pagando o seu telefone, pagando o seu título de transporte, pagando uma domiciliação que é obrigatória estatutariamente, mas virtual, pagando uma impressora, pagando o papel, não lhe chegam 500 euros. Isto quer dizer que um advogado que investiu anos, um advogado que gastou milhares, um advogado que neste momento paga cerca de 2.000 euros para fazer o seu estágio na Ordem dos Advogados, para recuperar estes valores de investimento, vão demorar muitos anos. E é indigno que um advogado não tenha 500 euros para poder exercer livremente a sua profissão e que não tenha condições para ganhar mais do que 500 euros para depois aí, então, poder sobreviver. Não posso admitir isto e é isto que me motiva, estas realidades que me motivam a ser a voz dos advogados, a transportar as preocupações dos advogados para quem de direito e fazer com os 32.000, que serão mais com certeza, mas com a Ordem, como instituição, pressão junto das entidades relativas e devidas para que, quer nacionais, quer internacionais, a Ordem dos Advogados tenha voz e seja uma realidade em que os advogados se revejam e se sintam protegidos e representados. Sr. Doutor, quero agradecer imenso a Dra. Isabel Silva Mendes por ter estado aqui, o Sr. Igual, o Dr. António José Martins, muito obrigado por estarem a esclarecer aqui os vossos colegas, mas também, eu acho que a sociedade portuguesa e, sobretudo, a democracia, porque se a democracia sem vocês, eu acho que não vai funcionar, nem funciona. Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos lá em casa que estiveram ao longo destas 2 horas a assistir ao nosso debate. Recordo que as eleições para a Ordem, para bastonário da Ordem dos Advogados, realiza-se no dia 27, 28 e 29 de novembro. Quanto a nós, foi um gosto. Agradeço também à União de Freguesias de Borda do Douro e Massarelos, bem do centro do Porto. É um gosto estar aqui nesta cidade, para levar até ao mundo em português a informação do país. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.